Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos falar sobre as medidas de dispersão. Tá? Na aula passada a gente viu as medidas de tendência central. Tá? Isso era uma das características que a gente podia descrever dos nossos conjuntos de dados. Uma segunda característica também que é importante de ser descrita para que a gente entenda o nosso conjunto de dados é a medida de dispersão. Tá? Vamos supor que eu tenho medidas de duas variáveis aqui. Tá? Então, uma variável x, em que eu observei os valores 0, 0, 1, 2, 2, tá? E uma variável y, em que eu observei os valores menos 4, menos 2, 1, 4 e 6, tá? Se vocês calcularem a média aritmética do x barra, vocês vão ver que vai dar 1. E se vocês calcularem a média aritmética do y barra, vai dar 1 também, tá? Notem que a medida de tendência central em ambos esses conjuntos de dados aqui é a mesma, deu 1 para os dois. Mas o que tem de diferente, né, entre esses dois conjuntos de dados? Né? Vamos fazer uma representação gráfica aqui. Tá? Deixa eu dar uma arrastadinha aqui. Tá? Esse aqui vai ser o conjunto x. Tá? Então o que nós observamos aqui no conjunto x? Tá? Nós temos dois pontos no zero. Então aqui no zero eu vou colocar um ponto, 2 pontos. Tá? Nós temos um ponto no 1. Então aqui no 1 eu vou botar um ponto. No 2, nós temos 2 também, então eu vou botar 2 aqui. 2, tá. E essa é uma representação gráfica do conjunto de dados x, certo? Vamos fazer a mesma coisa agora para o y. Então, vou puxar aqui, para a gente comparar os dois. Para o y, tá? De outra cor. Então, nós temos um ponto aqui no menos 4, né? Um ponto aqui no menos 4. Nós temos um no menos 2, um no 1, outro lá no 4 e por último um lá no 6. Tá? Então, graficamente a gente consegue perceber a diferença, né, entre esses dois conjuntos aqui. No x, os pontos estão muito mais concentrados ao redor da média, certo? Eles estão bem concentradinhos aqui nessa região. No conjunto de dados do y, os dados estão bem espalhados, eles estão dispersos. Tá? Ou seja, se eu tiver uma medida de dispersão para esses dois conjuntos de dados, a medida de dispersão para x tem que ser um valor menor do que a medida de dispersão que eu tenho para y. Tá? Então, uma medida de dispersão nos dá essa característica, resume essa característica sobre os nossos dados. No caso do x, né, com a dispersão menor, significa que nós temos dados mais homogêneos, né, mais concentrados numa região. E no caso do y, que eu tenho uma dispersão maior, significa que nós temos dados mais heterogêneos. As medidas de dispersão que nós vamos ver nessa aula são 3. A número 1 é amplitude. Amplitude. A número 2 vai ser variância. E junto com variância nós vamos ver desvio padrão, porque essas duas estão associadas. Tá? Desvio padrão. E a terceira vai ser coeficiente de variação. Essas todas são medidas de dispersão. Então vamos a elas uma a uma. Então vamos começar pela amplitude, que é a medida de dispersão mais simples que nós temos. Tá? Então a amplitude vai ser simplesmente o máximo do conjunto de dados, né? Vou chamar aqui o conjunto de dados genericamente de x, menos o mínimo do conjunto de dados. Certo? Então, pegando lá o exemplo anterior, temos aqui o x e o y. Qual que é a amplitude desses dois conjuntos aqui, certo? Então, vamos às contas. A amplitude do x vai ser o maior do x, o máximo do x, que é 2, menos o menor, que é 0. Então, a amplitude é 2. E a amplitude do y é... Bom, qual que é o maior do y? É 6. E qual que é o menor do y? Menos 4. Então 6 menos 4 é 10. Naturalmente, a amplitude do y é maior do que a amplitude do x, porque os dados do y estão mais dispersos. Tá? A grande desvantagem da amplitude é que ela não utiliza todos os elementos, todos os dados que a gente tem dentro da nossa coleção de dados, né, para fazer essa conta aqui. Então muita informação está sendo desperdiçada. Tá? Então ela não é uma medida de dispersão muito precisa. E a intuição por trás da amplitude é justamente essa, né? Quanto mais extremos são os valores que eu encontro dentro da minha amostra, bom, maior é a dispersão que deve existir nos dados que eu estou observando. Tá? Qual que é o problema da amplitude? Tá? Também.
Imagine que eu tenho um conjunto de dados que eu vou chamar aqui de Z, que é semelhante ao do x. Tá? Ele tem 0, 0, 1, 2, 2. E ele tem um valor 300. Tá? A amplitude aqui vai ser 300 menos 0, amplitude do Z, que é 300, certo? Olha, o valor de amplitude é muito maior, tá? Porque eu obtive uma observação discrepante aqui, certo? A gente vê que os dados como um todo, eles não estão tão dispersos assim. Só tem um ponto que está levando essa amplitude a um valor exorbitante, tá? Então, a amplitude nesse caso aqui não descreve muito bem a heterogeneidade dos nossos dados. Uma segunda medida de dispersão que é muito importante é a variância. Tá? A variância é amplamente utilizada em estatística, como vocês vão ver, não só nessa disciplina, mas principalmente em estatística geral 2, quando vocês forem ver mais sobre inferência. Essa variância é uma medida de dispersão bastante popular, porque também ela utiliza, como nós vamos ver, todos os elementos para calcular uma medida de dispersão. Certo? É diferente da amplitude, que usava só os pontos extremos. Aqui nós vamos usar todos os números para fazer essa conta. Tá, então como é que a gente calcula a variância e qual que é a intuição que existe por trás dela? Então vamos supor que nós temos uma variável quantitativa aqui, que é medida em tempo, em minutos, que a pessoa leva para terminar uma determinada tarefa. Tá? Então a primeira pessoa resolveu em 4 minutos, a outra em 2, a outra em 1, a outra em 3 e a outra em 5. Tá? Então a gente vai começar montando uma tabelinha. Tá? A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é anotar os nossos valores de x. Então primeiro nós temos um 4, depois um 2, depois o 1, depois o 3, depois o 5. Né? E tudo isso está em minutos, né? Vamos lembrar então da unidade aqui, tá? Tudo em minutos. Então, a primeira coisa que a gente vai medir é quanto que cada um desses pontos aqui desvia da média, tá? Mas para isso, a gente precisa calcular a média, tá? Então vamos fazer a média aqui. Média, que é o x barra, vai ser... deixa eu fazer a conta aqui. A média aqui vai ser 3. Vocês podem fazer a conta aí depois, tá? Então, nós vamos calcular aqui quanto que cada unidade desvia da média. X menos x barra. Certo? Então, vou botar aí de índice aqui, né? Cada um, esse aqui foi o primeiro, esse aqui foi o segundo, né? Esse aqui foi o terceiro, esse aqui foi o quarto, esse aqui foi o quinto observado. Tá? Então, vamos ver. Quanto que o primeiro desvia da média? O primeiro assumiu o valor 4, e quanto que ele desvia da média? 3. Então, 4 minutos menos 3 minutos dá 1 minuto. Então, esse aqui desvia 1 minuto. Nós vamos fazer a mesma coisa para todos eles, tá? 2 menos 3 dá menos 1. Então, aqui ficou menos 1 minuto. 1 menos 3 dá menos 2. Menos 2 minutos. 3 menos 3, esse aqui não desviou nada da média. Então, esse aqui ficou 0 minutos. E o 5 menos o 3 dá 2, positivo. Então, esse aqui ficou 2 minutos. Tá? Se vocês somam essa coluna, para ter certeza que vocês fizeram certo, né? A média tem essa propriedade. Né? Se eu calcular todos os desvios e somar, tem que dar 0. Vamos ver se deu? 1 menos 1 dá 0. Tá? Menos 2 mais 2 dá 0. E aqui tem 0. Então se eu somar tudo vai dar 0. Ok, calculei corretamente os desvios. Agora a segunda etapa é pegar o quadrado dos desvios. Tá? Então, 1 ao quadrado é 1. Menos 1 ao quadrado é 1. Menos 2 ao quadrado é 4. 0 ao quadrado é 0, 2 ao quadrado é 4. Tá? A variância, pessoal, a variância é a média dos desvios quadrados. Certo? E os desvios quadrados estão aqui, a gente calculou. Ou seja, é só fazer a média desse conjunto de números. Tá? Então, vamos escrever a fórmula da variância. Variância. Vou denotar a variância aqui só por var. Var de x vai ser a média. Bom, como é que é a fórmula da média? Né? 1 sobre n somatório daquele elemento que nós queremos fazer a média. Por ir variando de 1 até o enésimo. Tá? Então, dessa expressão aqui. Né? É a média dessa coisa que a gente quer fazer. Então, aqui dentro vai xi menos x barra ao quadrado. Ou seja, eu estou medindo aqui, em média, né, quanto que esses valores aqui estão desviando da média geral. Tá? Por isso que isso é uma medida de dispersão. Tá? Então vamos fazer o cálculo dessa média aqui. Tá? A variância do x vai ser 1 sobre
N. Bom, qual que é o N? Quantos elementos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ser 1 sobre 5 vezes o somatório, indo de 1 até 5, do xi menos o x barra ao quadrado. Isso é 1/5 vezes... Bom, a soma desses elementos aqui é a soma desses elementos aqui. Então, aqui vai dar 2, mais 4 dá 6, 6 mais 4 dá 10. Então, a soma dessa coluna aqui dá 10. Portanto, essa soma aqui é 10. 10 dividido por 5 é 2. 2 quanto? 2 minutos quadrados. 1 minuto ao quadrado é 1 minuto ao quadrado. Menos 1 minuto ao quadrado é 1 minuto quadrado. Então, tudo isso aqui está em minuto quadrado. Tá? Vale lembrar isso. 10 minutos quadrados. Mas notem, né, pessoal, que nós ficamos com uma medida de dispersão em minutos quadrados. Tá? Então, não é o ideal. Se a gente quiser uma medida de dispersão em minutos, que é a unidade de medida com a qual a gente está trabalhando aqui, né, em minutos, então, uma solução simples é pegar a raiz desse valor. Tá? E nós damos um nome especial para a raiz desse valor, que é desvio padrão. Então, vou botar assim, ó, dp de desvio padrão, tá? De uma variável x, é simplesmente a raiz da variância do x. Certo? Então, se a gente quiser calcular o desvio padrão dessa variável aqui que a gente está estudando, né, o tempo que a pessoa leva para concluir a tarefa, então quanto que vai ser o desvio? Desvio vai ser raiz de 2 minutos quadrados. Tá? A raiz de 2 é aproximadamente 1.4. Deixa eu fazer a conta aqui porque eu sou ruim de conta, gente. É 1.41, mas aproximadamente. Então isso aqui vai dar aproximadamente 1.41. O minuto quadrado sai da raiz como minuto. E agora eu tenho uma medida de dispersão na unidade de medida da minha variável de interesse. Então o que eu estou dizendo aqui com essa medida é que, em média, né, os pontos aqui dos meus dados desviam da média geral em 1.41 unidades de medida. No caso aqui a unidade é minuto. Então, gente, para demonstrar como o desvio padrão, de fato, é uma medida que descreve a dispersão dos dados, eu tenho aqui 3 conjuntos de dados que eu fiz no computador, tá? Onde eu tenho aquele gráfico que eu vou amontoando os pontinhos no valor em que eu estou observando, certo? E o que a gente vê aqui? Tá? A média, para todos eles, a medida de tendência central média, para todos eles aqui é 0. Tá? Então todos estão centrados mais ou menos no 0 nesses 3 gráficos. Tá? E eu fiz esses gráficos de tal maneira que o desvio padrão deles varia. Né? Para um deles é 5, para outro é 15, para outro é 40. Tá? Então o que a gente vê? Que quando o desvio padrão é 5, os dados se concentram bem mais aqui em torno, né, da média, entre menos 5 e 5. Tá? Porque em média, né, os nossos valores observados nos dados estão se concentrando, né, desviam, né, da média em 5 unidades. Então a gente vê que a maioria se concentra aqui. Quando eu aumento o desvio padrão para 15, olha o efeito que ocorre, né, gente? Os dados já se espalharam bem mais. Então eu estou observando uma dispersão maior com um desvio padrão maior. Tá? Quando a gente vai para o desvio padrão 40, bom, a gente quase não observa mais nenhuma concentração em torno da média, né? Porque os dados estão tão longe, desviam tanto da média geral, que eu nem consigo mais observar essa concentração, certo? Então a gente nota, né, olhando para os gráficos, claramente que o desvio padrão é uma medida de dispersão. Quanto maior for o nosso desvio, mais dispersão a gente vai observar. Agora vamos dar uma olhada no coeficiente de variação. Tá? Coeficiente de variação é uma maneira de relativizar o que a gente mediu no desvio padrão. Tá? Então o que eu quero dizer com isso? Eu já vou partir direto para a fórmula. Tá? Coeficiente de variação de uma variável x vai ser o seu desvio padrão, né? Desvio padrão de x, dividido pela média aritmética. Tá? Por que eu estou relativizando quando eu faço isso? Porque aqui eu tenho uma unidade de medida, na qual vai ser medida a minha variável. Essa também está na mesma unidade de medida, eu vou cortar as duas quando isso acontecer. E daí eu vou ficar com um valor relativo em relação à média. Tá? E, normalmente, a gente apresenta isso em percentual, então eu multiplico por 100% aqui. Tá? Então, vou dar um exemplo. Tá? Imaginem que a gente está medindo 2 variáveis. Tá? Uma delas vai ser a massa da pessoa, ou o peso, né? A gente vai medir em quilogramas. E a outra vai ser a altura. Tá? A altura nós vamos medir em metros. Tá? Então, imaginem que a gente coletou os dados, tá? Então, estou apresentando aqui numa tabelinha, certo? Então aqui, para a variável x, a primeira pessoa
que é a massa, né, nós obtivemos 69,8 kg, a outra 70,7 kg, 69, 71, tarará, tarará, até o fim da lista, certo? E para a segunda variável, a primeira pessoa tinha 2,05 m, a outra 2,05 m, depois 1,83 m, 1,40 m, 1,88 m, etc, etc. Tá. Se a gente for calcular o desvio padrão de cada uma dessas unidades, vocês vão obter os seguintes valores. Tá? Eu já fiz o cálculo antes, mas vocês podem, para praticar, vocês podem calcular o desvio padrão de cada uma das unidades e ver se vai dar o mesmo valor que eu encontrei aqui. Tá? Então, para o desvio padrão do X, eu encontrei 0,89 kg. E para o desvio padrão do Y, eu encontrei 0,25 metros. Então, olhando para esses valores, eu poderia dizer que a variável X parece ter uma dispersão maior, né, porque eu obtive um desvio padrão maior do que na variável Y. O problema é que eu estou comparando quilogramas com metros, eu não posso fazer isso, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou relativizar essas duas, para eu poder compará-las, né? Então, o coeficiente de variação do X vai ficar o desvio padrão do X, que é o 0,89 kg, dividido pela sua média. Tá? E a média do X barra, né, deu 69,94. Tá? Eu já tinha calculado antes também, vocês podem conferir aí. Vezes o 100%, né, para eu obter um percentual. Vocês podem ver, o quilograma vai cortar com quilograma, eu vou obter uma medida relativizada em relação à média. Então, fazendo essa conta, vocês vão ver que isso aqui vai dar aproximadamente 1,27%. Já o do Y, vamos ver quanto é que vai dar. Então vai ser o desvio do Y, que é o 0,25 metros, dividido pela média do Y, que eu já calculei antes, era 1,83 metros. Vezes o 100%, vou obter a média relativizada. Isso aqui me dá 13,66% aproximadamente. Né? Tá? Então notem, embora o desvio padrão do Y seja menor que o do X, olhando para o coeficiente de variação, a gente percebe que, na verdade, os dados no Y estão variando mais em torno da média do que os de X, certo? Porque o que eu estou vendo aqui, o meu desvio padrão é cerca de 1,27% da média. Então eu estou nos entornos da média por essa escala aqui de 1,27%, certo? Já para o Y, esse número é bem maior, né? Eu estou vendo que, comparando o meu desvio padrão com a minha média, eu estou bem mais distante, certo? Se eu estou nessa escala de 69,94, eu estar distante de 0,89 em média, é menos dispersão do que eu estar 0,25 distante de 1,83. Tá? Essa aqui é a lógica. Então nós usamos o coeficiente de variação em casos que a gente queira comparar, né, variáveis que estão sendo medidas em unidades, em escalas diferentes. Tá? Porque aí a gente tem esse valor relativizado. Então, relativizando as duas, elas passam a ser comparáveis. Né?